Vamos com mais uma história, então, do automobilismo, e agora a gente vai lá para os Estados Unidos, com ela, com a NASCAR, a principal categoria americana de automobilismo e uma das principais do automobilismo mundial, ela que é conhecida pelos seus Big Ones, pelos seus acidentes e confusões em pista entre os pilotos, mas a história da NASCAR começa lá em meados da década de 20, início da década de 30, ali com uma lei que vigorava então no país, que proibia então aí os bares e restaurantes de venderem bebidas alcoólicas. Alguns donos de bares e restaurantes, vendo essa proibição, começaram então a transportar essas bebidas então aí de forma ilegal. E qual que seria a melhor forma de você transportar essas bebidas ilegais? Sim, carros velozes e pilotos que estivessem dispostos então aí a arriscar tudo. E com essa, vamos dizer assim, com essa proposta, alguns pilotos entre eles mesmos faziam uma divertida competição, quem chegaria primeiro ao seu destino. E com essa ideia, esses mesmos pilotos começavam a modificar cada vez mais os seus carros, deixarem eles mais velozes, e com os porta-malas abarrotados então ali de bebidas alcoólicas, eles aceleravam nas pistas de chão batido ali pelo interior dos Estados Unidos, e quem chegasse primeiro ao seu destino era o vencedor. E com essa ideia, ali em meados da década de 40, fim da lei seca, começam então as disputas da NASCAR, não ainda conhecida como NASCAR, né? Esses mesmos pilotos começaram a acelerar os carros em praias. Aí, e uma dessas praias que eles começaram a acelerar é a que hoje uma das pistas mais famosas do mundo, tem as 24 horas de Daytona e tem as 500 milhas de Daytona, que é uma das principais competições da própria NASCAR, então aí. E foi na praia de Daytona Beach que eles começaram então a acelerar fundo os seus carrões, aqueles carros pesados da década de 40, 50, ali com motores V8 não muito potentes. Essas disputas começaram a crescer, mais e mais pilotos começaram a chegar e mais pessoas começaram a assistir. E aí, então, a gente tem o início da NASCAR. The great drivers of the NASCAR racing fraternity are gunning their cars down Daytona Beach, Florida, in preparation for one of the South's biggest sports events, the Grand National Championship race for strictly stock cars. Marshall Teague in number 6, one-time winner of the race, and Mike Claypack in number 4 are top contenders in today's classic. 200 miles around a 4-mile course, which is half beach. Tension mounts during the time trials. Cars whiz down the beach 100 to 110 miles an hour. This is how it looks to our cameraman from the inside, speeding along a measured mile. Jim Reed zooms along the smooth, hard-packed sand and past the flags marking the end of the mile. Time trials are over. This curve has been built up to bring the cars off the backstretch of the course, which is 2 miles up the beach and 2 miles back on a paved road, which is about 100 yards inland behind the sand dunes. The pits and the starting lines are on the beach. Agora nós vamos para o ano de 1948, que é a data oficial aí então da fundação da NASCAR, aí a National Association for Stock Car Auto Racing, que é a associação que controla os principais campeonatos de Stock Car nos Estados Unidos, Canadá, México e Europa. Essa é a associação que foi criada em 1948 para unificar muitas das corridas de carros de série que eram disputadas pelo país sem nenhuma regra ou conduta entre os pilotos. Então a associação NASCAR é criada em 1948 para justamente fazer essa união das associações em geral de pilotos que tínhamos naquela época. Put yourself behind the wheel of a race car. In front of you, the awesome challenge of the Darlington Raceway. You travel 100 miles an hour before you reach the end of pit road. Then slam into high gear. There are 600 horses under your foot. They can power your 4,000-pound stock car at 180 miles an hour.
But you can't run this track at 180 and live. It takes years to learn how hard you dare punch the throttle and the exact moment when bravery turns to stupidity. This is practice. Agora vamos para o ano de 1949 com o primeiro campeonato oficial da NASCAR, o Strictly Stock, como ficou conhecido na época, teve 8 provas apenas e foi campeão aí o piloto Red Byron aí, um veterano da Segunda Guerra Mundial. Esse campeonato começou lá no circuito de Charlotte Speedway, na Carolina do Norte, no dia 19 de julho de 1949. Então esse foi a data oficial do nascimento da NASCAR para algumas fontes, outras apontam o ano de 48, mas para mim o oficial mesmo é o ano de 49 aí, com o início do campeonato mesmo que o Red Byron leva para casa. Vamos para a primeira década da NASCAR, 1950 a 1959, grandes mudanças foram feitas nessa primeira década, e nasce também nessa primeira década aí a Grand National, que seria a principal categoria da NASCAR, onde são permitidas maiores modificações nos carros e uma maior velocidade dos mesmos, e também traz aí uma maior segurança aos pilotos. A gente tem o início também aí das pistas de asfalto na categoria com Donington Raceway, o primeiro circuito totalmente em asfalto e também o primeiro circuito fixo da categoria, já que nesses primeiros anos da NASCAR os circuitos costumavam mudar de localidade, então conforme o passar das temporadas a gente tem então o primeiro circuito fixo e também temos o início do circuito de Daytona, saindo de Daytona Beach à praia. Esse circuito de Daytona Beach era um circuito onde os pilotos aceleravam metade da pista em areia da praia e a outra metade na estrada que passava ao lado da praia, então em asfalto. A gente tem o início então de Daytona Raceway, o circuito que traria as maiores velocidades da categoria, os maiores acidentes também. Leading the pack is number 8, Marvin Panch at the wheel. Coming out of the second turn, Curtis Turner passes Goldsmith to take second place. Turner in a Ford is really traveling, but Panch passes him where he finds them, piling up prize money as he holds first place. Herb Thomas meets the guardrail head-on, then spins twice after he's struck from the rear by another car. Thomas keeps the car under control and eases his battered machine toward the pits as the yellow flag slows the field. But Fireball Roberts in number 22 hasn't seen the signal to slow down. He barrels through the turn and plows into number 98. Vamos então agora para a década de 60. 1960, 1969 foi aí os anos considerados por muitos os anos de ouro da NASCAR, o ano de aflorescimento. Aí então a década que afloreceu a NASCAR. Nessa década a gente tem então o começo aí das famosas equipes patrocinadas pelas fabricantes, aí como Plymouth, Dodge, Chevrolet, nesta época, Ford também começando a participar da NASCAR. As marcas começaram a olhar com maior carinho, uma maior atenção, porque o público já começava a crescer demais na categoria e a cada vez mais ter pilotos que buscavam um maior profissionalismo nas corridas. A gente tem também o início dos circuitos, alguns dos circuitos mais famosos então que continuam até hoje no calendário da NASCAR, como Bristol, Charlotte, Atlanta e Talladega. E no circuito de Charlotte inicia na década de 60
Um aí das maiores tradições da NASCAR, as 600 milhas, então, do fim de semana do Memorial Day, então, aí, hoje conhecido como Coca-Cola 600. A década de 60 é marcada, então, também aí por uma maior, vamos dizer assim, uma maior tecnologia nos carros, uma maior velocidade, os carros começam a ultrapassar a marca dos 300 km por hora. And here's the leader right now coming around. It's Buddy Baker in car number 3, and we've got a great battle going on for second place between Leroy Yarborough and Charlie Glotzback. There they are, practically bumper to bumper. This is the battle for second. And then behind them comes David Pearson. Também temos na década de 70 o início das disputas aí por título direto. Em 1974 a 76 a gente tem o Richard Petty aí disputando diretamente com David Pearson aí pelos títulos destes anos. Também em 1979 temos os protagonistas da vez, que foram o Kelly Wilbur e os irmãos Wallison. E nesta década também a gente tem o início das transmissões ao vivo da NASCAR, com as emissoras de televisão dando uma olhada um pouco mais carinhosa para a categoria, aí que também recebia uma mudança de nome. A NASCAR, com o patrocínio da RJ Reynolds Tobacco, deixava de se chamar Grand National para se chamar NASCAR Winston Grand National Series. Aí com essa mudança, com esses patrocínios tanto da STP como da Reynolds, aí a gente tem uma NASCAR a nível mundial sendo conhecida. Leroy Yarborough is pushing hard to improve his position. Passes 3 cars on the main straight. Leroy keeps pushing and gets by Lorenzen. He's now running second. Only a few laps to go. Agora vamos para a década de 80. Aí, com a entrada dos anos 80, surgiu um novo conjunto de pilotos mais abertos, então aí, tanto nas pistas como fora delas, eles asseguravam o espetáculo para as televisões. Entre eles figuravam nomes como Darrell Waltrip e Dale Eastwood e Tim Hirschmore. Aí Darrell iniciou sua carreira lá no início da década de 70, mas só no final dessa década que começou a dar aí as vistas do público com o seu carro número 88 na Diggard, aí na equipe Diggard, porém foi apenas quando ingressou na equipe de Junior Johnson em 1981 que começou a ter verdadeiramente o sucesso aí com os campeonatos ganhos em 1981, 82 e mais tarde em 85. E Dale Eastwood aí foi o rocker, o estreante do ano em 1979, venceu o campeonato logo no ano seguinte, mas foi a partir de 1984, com a sua união aí com a equipe Richard Childress, que ele conseguiu um maior sucesso na sua carreira aí, com 2 vitórias inclusive neste ano no campeonato. E em 1981 o Tim Richard foi aí o rocker do ano nas 500 milhas de Indianápolis e ingressou na Stock Car após a sua mãe ter proibido ele de correr nos carros da Indy, porque ela falava que era muito perigoso. Então aí ele ia acelerar os carros de teto aberto da Indy, mas infelizmente o mundo perdia esse grande piloto em 1989 aí, não devido a um acidente, mas infelizmente devido a AIDS. Mas em 1990, então aí Tom Cruise inspirando-se em Richard aí para o seu personagem, o Corey Trickler, aí no filme Dias de Tempestade, filme espetacular. 16 of NASCAR's all-time giants fly into turn 3 as they begin to double up. Tight running out there, AJ. Very, very tight. It's going to be a close race. It's really tight. Everybody's going to find out where they can run at.
E não acabou não, a história da NASCAR ainda é muito grande. Vamos abordar os anos 90, 2000 e vamos falar também da atualidade e o que esperar do futuro da categoria. Fique ligadinho no Garagem 96, sábado que vem a segunda parte dessa história espetacular. Já deixa seu like, se inscreva no canal, muito obrigado e comenta aí o que você tá achando da história dessa categoria tão espetacular.